Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas águas regozijarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Bom dia, queridos, graça e paz. Mais uma manhã de reflexão, de meditação. Eu tenho a certeza que o Deus de perto é o Deus de longe. O Deus que está aqui é o Deus que está aí. O Deus que toca aqui é o Deus que toca aí. E eu creio que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para terminá-la. Eu estou meditando nesses dias na palavra de Deus e eu quero compartilhar com você o que Deus tem falado comigo nesses dias. Eu queria que você entendesse que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Já publiquei esse texto para alguns irmãos, já escrevi algumas coisas para alguns irmãos sobre esse mesmo texto que eu vou ler com você nessa manhã. Eu publiquei, eu escrevi, agora eu vou falar sobre esse texto debaixo de uma revelação divina. Irmãos, a palavra de Deus é revelação, não é especulação, não é filosofia, não é o que eu acho. Se na sua vida não tem a palavra de Deus, é perca de tempo. Se na sua vida não tem essa palavra, é perca de tempo, irmãos. E 2 Crônicas, capítulo 29, diz assim, 29, verso 20. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 20, diz assim: cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado em favor da realeza do santuário de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem animais no altar do Senhor. Aí, irmão, no versículo 23, diz assim, ouçam, escutem a minha voz, preste atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só ficam abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira sobre o cominho e não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não triunfam. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Irmãos, a gente, eu tenho falado esses dias, né? E eu até grifei 2 versículos desse texto, que é o 23, o 26. Diz o 23, ouçam, escutem a minha voz, preste atenção, ouçam o que eu digo. Você está ouvindo agora, não é a minha fala. Lá em Êxodo capítulo 4,
Deus falou assim para Moisés: Arão, ele vai falar, mas eu vou te dizer o que ele deve falar. Você vê a importância que Deus dá sobre a comunicação? Você vê a importância que Deus, o próprio Jesus, usou várias vezes, que tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, se tem ouvido para ouvir, é para ouvir. Olha que coisa, parece uma frase desconecta, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ué, se eu tenho ouvidos, eu tenho que ouvir. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Ele quis falar sobre o tímpano. O tímpano não ouve. O tímpano, ele capta o som. Em todo o tempo, no Antigo Testamento, você vai ver no Pentateuco, que são os 5 livros, você vai ver assim, ó. Ouça a minha voz, ó Israel. Ouça a minha voz, ó Israel. Ouça, guarde-se atentamente a ouvir a voz do Senhor teu Deus. Então, irmãos, a comunicação faz parte da linguagem de Deus. Jesus falou lá em Lucas capítulo 18, no último verso, ele fala assim, no último versículo: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aí o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A palavra ouvir no grego e no hebraico quer dizer viver. Andar, ouvir, quer dizer viver. Quando você ouve a palavra de Deus sendo revelada pelo Espírito Santo, meu irmão, não tem como você ficar como você está e nem ser mais o que você é. Porque a palavra de Deus, ela é a espada de 2 gumes. Hebreus 4:12, está lá escrito. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrando que uma faca de 2 gumes. Olha que coisa boa. Olha que palavra para você meditar e compartilhar. Se você ouvir essa mensagem, eu estou aqui no lugar propício para o Espírito Santo agir e tocar em você. Eu estou no vale, olha o barulho, ó. Isso é o rio que passa aqui, ó. Água cristalina. Olha o barulho, ó. Essa água é 24 horas aqui, ó. 24 horas. Eu já publiquei essa mina, né? Essa mina de água que passa aqui 24 horas. E tudo que está à margem desse rio é verde. Tem até, ó, você vê que tem uma árvore aqui, ó, essa árvore, ela tombou. Ela tombou. Tem vários galhos secos, mas tem também, sabe o quê? Aqui, ó, folhagens verdes. Você vê que a palavra de Deus é assim. Aonde ela passa, ela deixa vida. Lemos aqui que Ezequias, ele resolveu restaurar o culto de adoração ao Senhor. Ele preparou a melhor oferta, porque não era para qualquer pessoa. Meu irmão, quando você vai à igreja, você não vai... Não, desculpa, deixa eu corrigir a minha fala. Quando você vai ao templo, ao endereço, para cultuar ao Senhor, você não tem que chegar no espaço para cultuar. Você tem que ir para o espaço cultuando. Quando eu vou repetir, você vai anotar isso aí. Quando você vai ao espaço para cultuar ao Senhor, você não tem que chegar no espaço para cultuar. Você tem que ir para o espaço já cultuando. Por quê? A igreja não é um espaço físico. A igreja não é o lugar. Eu sou a igreja e
congrego em um endereço. A igreja primitiva não tinha templos, tinha casas. Era chamada a comunidade, as comunidades. Então, o povo ali se reunia para adorar, para ofertar, para entregar o seu melhor. E todos nós, irmãos, quando entendemos que Deus está falando 25 horas, mas quem está ouvindo? Porque se você ouvir a voz do Senhor e entender que Ele está falando, meu irmão, a sua vida tem que ser mudada. O Evangelho, Paulo fala em Romanos 1,16, 1,16, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, o Evangelho é para transformar os que querem essa transformação. O Evangelho é para mudar aqueles que querem uma mudança. E nessa manhã, eu estou aqui meditando com você, refletindo algo que é importante, que é significante e que não pode fugir e nem sair da nossa vida. Irmãos, a Bíblia, ela não contém a palavra, ela é a palavra. E essa Bíblia aqui, irmãos, se tocar fogo nela, nesse papel, nesse impresso, ainda assim continuará sendo a palavra de Deus. Não sei onde você está nessa manhã, essa palavra é para você. Não sei com quem você está nessa manhã, essa palavra é para você. Não sei aonde você está, essa palavra é para você. Agora, cabe você entender que Deus, Ele está procurando ouvidos para ouvir, coração para sentir, mente para entender e pernas para agir. Jesus falou assim, se seus olhos te fazem pecar, melhor que você arranque-os. Porque é melhor você entrar no céu cego do que ir para o inferno com os 2 olhos. Se os teus pés te fazem pecar, corte-os. Porque é melhor você entrar no céu capenga do que ir para o inferno com os 2 pés. Se as suas mãos te fazem pecar, corte-as. Porque é melhor você entrar no céu cotó das mãos do que ir para o inferno com as 2 mãos. O que Jesus está ensinando? Se o que você vê te faz pecar, pare de ver. Se os teus pés te levam a lugares que Deus reprova, não vá. Se as suas mãos ou as suas atitudes te fazem você se afastar de Deus e impedir a bênção sobre a tua vida, pare de fazer. É a Bíblia que diz isso, irmãos. Eu não estou aqui criando, não estou aqui acrescentando, não estou aqui... Não, está escrito. É só você examinar, ter paciência para Deus falar e depois colocar em prática. Porque até para você ler a Bíblia, você anda na carreira. E geralmente, irmãos, quem lê Bíblia em smartphone, ele está mais preocupado com as redes que estão online do que a própria Bíblia em si. Por isso que eu trago a Bíblia de papel e nem tenho Bíblia online no meu smartphone, porque eu não acho isso interessante, porque eu não sei você vai falar para mim assim, mas nós estamos na área da tecnologia. Só que a Bíblia é a mesma. Só que aqui, irmãos, não tem rede virtual junto com ela. Tem só ela. E você vai ter que lê-la. E se você não lê a Bíblia, você está ferrado, querido. Se você não lê a Bíblia, você é um crente sem raiz. Porque a raiz é a palavra de Deus. O alicerce é a palavra de Deus. Por isso que o Senhor fez aqui uma comparação ao agricultor sobre as coisas, né, que o agricultor costuma fazer com as suas sementes, com a sua lavoura. Ele traz um contraponto e fala assim no versículo
29. Tudo isso vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Aí, Tiago, olha o que Tiago diz. Se te falta sabedoria, peça a Deus que Ele te dá liberalmente. E o princípio da sabedoria não é você ter, é você ser obediente. E Paulo fala assim, ó. Não, Paulo não, Moisés que disse isso. Deuteronômio capítulo 28, diz assim: se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus e guardar os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não sei onde você está nessa manhã, nem com quem você está nessa manhã, mas o Deus que está aqui é o Deus que está aí. O Deus que fala aqui no meu espírito é o Deus que revela a você a vontade do Pai. Só que, meu irmão, para fazer a vontade de Deus, temos que abrir mão de alguma coisa. Para fazer a vontade de Deus, temos que abrir mão de alguma coisa. E Jesus falou que se alguém quisesse vir após ele, deveria pegar a sua cruz e segui-lo. Irmão, nós estamos vivendo uma época de apostasia. Porque as pessoas não querem mais ler Bíblia. A tecnologia acaba atrapalhando os distraídos. A tecnologia acaba impedindo de Deus falar como Ele quer falar. Irmãos, Deus tem o melhor conselho. Deus tem a melhor resposta. Deus tem a melhor direção. Agora cabe você querer isso. Deus não vai apertar o seu braço, nem puxar a sua orelha para dizer que você tem que fazer isso ou aquilo. A atitude tem que partir da minha obediência. Eu vou repetir. A minha atitude tem que partir da minha obediência. E atitude com obediência gera resultados. Atitude com obediência gera frutos. Atitude com obediência atrai a presença de Deus. O que você precisa nessa manhã não é de coisas, é de Deus. Inclusive, você já falou com Deus hoje? Você já orou ao Senhor hoje? Porque, meu irmão, se você orar, se Deus não te responder, Ele vai fazer. Tem coisas que Deus não vai falar, Ele vai fazer. E também tem coisas que Deus vai falar e não vai fazer. Se você escolher descansar, Deus fará. Se você escolher obedecer, os anjos vão te servir. Aleluia. Compartilhe essa mensagem. Dê o seu like de joinha. Você às vezes perde tempo nos TikToks da vida. Você às vezes perde tempo no Instagram ou nos sites de relacionamentos. Irmãos, Deus não aprova casamento. Deus não aprova relacionamento. Deus ele aprova um coração obediente. Se você obedecer, se você é solteiro, Deus vai preparar a Rebeca da sua vida. Se você é obediente, a tua empresa está falida. Se você é obediente, as bênçãos te alcançarão e permanecerão com você. É o princípio da sabedoria. Não tem para onde correr. Eu não posso aqui falar outra coisa para você. Eu não posso aqui ser um terapeuta para massagear o seu ego. Tem que ser um profeta para dizer para você que, como Paulo fala em Romanos 8, verso 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por mim, se Deus é por você,
Quem pode ser contra nós? Ninguém, irmãos. Sempre em Deus seremos a maioria. Sempre em Deus faremos a diferença. Sempre em Deus teremos o diferente. Se você é um empresário, se você é um empreendedor, se você é um microempreendedor, Deus só vai te colocar no macro quando você for fiel no micro. Deus não é bobo, Deus não é gente e Deus não é besta. Deus não vai colocar na sua mão o que você não tem condição de administrar. Deus não pode te dar algo maior que você não é fiel no menor. Você pode pensar que essa palavra é dura. Não é dura não, filho. Ó, é a palavra de Deus. E se você entender o que eu estou falando, a bênção está chegando na sua casa agora e na sua família. Se você entender o que eu estou falando, o milagre vai te alcançar. A bênção te perseguirá e ela vai te encontrar. Aleluia. Nessa manhã, querido, eu estou aqui, ó, no lugar de sempre, clamando ao Senhor que fala. Nessa manhã, estou intercedendo pela sua vida, orando pelas suas causas e, como disse o Senhor para Jeosafá, parai e vede o livramento do Senhor, porque nessa peleja, você não tem que pelejar, você tem que descansar, esperar e crer que a vitória já é sua. Aleluia. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal. Quando você dá o like, o YouTube entende que essa mensagem tem que ser divulgada para mais pessoas. Quando você dá o like, o YouTube entende que essa mensagem é importante, interessante e de autorrelevância. Tá bom? Deus te abençoe. Tamo junto. Shalom Adonai. Tchau, tchau.